Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geometria Analítica. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com posições relativas de duas circunferências. Bora lá! Posições relativas de duas circunferências. Duas circunferências distintas podem ter dois, um ou nenhum ponto comum. Veja as possíveis posições relativas. Primeiro caso, se duas circunferências têm dois pontos comuns, então elas são secantes. Segundo caso, um ponto comum. Então, se duas circunferências têm um ponto comum, elas podem ser tangentes exteriormente ou tangentes interiormente. Então, observe que temos uma circunferência dentro da outra, de tal forma que elas têm um ponto em comum. Fique atento, nesse segundo caso, quando temos um ponto comum, os dois centros e o ponto de tangência são colineares, ou seja, passa uma reta por esses três pontos. Terceiro caso, nenhum ponto comum. Nós podemos ter circunferências externas, observe que não temos nenhum ponto comum, ou uma circunferência interna à outra. Observe que uma circunferência interna à outra sem tocar na outra, ou seja, não temos ponto em comum. A partir das equações das duas circunferências, podemos descobrir quantos e quais são os pontos comuns resolvendo o sistema formado por elas. Além disso, no segundo caso, um ponto comum e no terceiro caso, nenhum ponto comum, podemos identificar a posição relativa usando dois raios e a distância entre os centros. Então, fique atento. Quais são os possíveis casos aqui que vamos encontrar? Possíveis posições relativas entre duas circunferências. Se as circunferências são externas, significa que a distância do centro C1 ao C2 é maior que o R1 mais o R2. Então, vamos aqui, olha. Observe essas circunferências externas. A distância de C1 até C2 é maior que a soma do raio R1 mais o raio R2. Ok? Quando as circunferências são tangentes externas. Então, quando temos as circunferências tangentes e externas. Observe que a distância de C1 até C2 é igual à soma do raio R1 mais R2. Terceiro, secantes. Quando as circunferências são secantes, nós temos que a diferença em módulo de um raio pelo outro é menor que a distância de C1 a C2 e ainda é menor que a soma de R1 mais R2. Então, vamos para secantes. Observe que aqui nós temos um raio, R1, e aqui nós temos outro raio, R2. A diferença entre esses raios é esse pedaço. Então, temos que esse pedaço aqui é menor que a distância de C1 a C2 e que, por sua vez, é menor que a soma de R1 mais R2. Agora, o caso de quando as circunferências são tangentes internas. Então, a distância de C1 a C2 é igual à diferença dos raios em valor absoluto, ou seja, em módulo. Tangentes internas. Então, nós temos que a distância de C1 até C2 é igual à diferença em módulo dos raios, né? Por exemplo, você tem um raio aqui, R1. Você tem outro raio, R2. A diferença dele é esse pedaço, né? Então, essa diferença é igual à distância de C1 até C2. Vamos para o caso de quando as circunferências são uma interna à outra. Então, olha para esse caso. A distância de C1 a C2 é menor que a diferença de R1 por R2 em módulo. R1, isso tudo aqui, pega inclusive esse pedacinho,
e R2 esse carinha aqui. Então, a diferença vai sobrar essa parte e essa parte aqui. Resumindo, essa diferença é maior que a distância de C1 até C2, pois tem esse outro pedacinho. E quando as circunferências são concêntricas, ou seja, uma circunferência interna à outra e o centro delas são iguais. Resumindo, a distância de C1 até C2 é igual a zero. Vamos verificar a posição relativa das circunferências. Aqui temos duas circunferências, x² mais y² igual a 30 e x menos 3 ao quadrado mais y² igual a 9. Resolvendo os sistemas pelas duas equações, temos as equações aqui das circunferências. Cada sistema vai ter um jeito de resolver, né? Aqui vai ser bem prático. Nós vamos pegar essa segunda e vamos resolver esse produto notável aqui. Então, nós vamos ter x² menos 6x mais 9. Só que observe que tem um 9 do outro lado, ele cancela e aqui vai ficar zero. Então, onde tem x² mais y², eu vou usar a primeira equação e substituir por 30. Né? Então, temos 30 menos 6x igual a zero. 6x passa para o outro lado, depois passa o 6 dividindo, x é igual a 5. Agora, nós vamos substituir x igual a 5 em uma dessas duas equações. Vamos substituir onde dá menos conta, né? Então, substituindo aqui na primeira, onde tem x, vamos colocar 5. Vai ficar 25, né? Porque o x está ao quadrado. Passa o 25 para o outro lado, y² é 5. Que número ao quadrado dá 5? Mais ou menos raiz de 5. Então, observe que vamos ter dois pontos. Quando x é 5, o y pode ser raiz de 5 ou menos raiz de 5. Então, se temos dois pontos, só existe uma possibilidade. As duas circunferências são secantes. E acabou. Letra B. Aqui nós temos duas circunferências. Vamos resolver o seguinte sistema. Observe que nesse caso vamos fazer um procedimento um pouco diferente. Nós vamos pegar uma das duas equações e multiplicar por menos 1. Por quê? Porque aqui vamos cancelar esse x² com y². Então, multiplicando todo mundo aqui por menos 1, olha, o x² cancela, o y² cancela, e temos que esse menos 2y com mais 2y também vai cancelar. Aqui vamos ter menos 18x e aqui 198 igual a zero. Passo menos 18x para o outro lado, depois passo o 18 dividindo, então x é igual a 11. Vamos substituir x na primeira equação. Poderia substituir tanto na primeira quanto na segunda. Substituindo x na primeira equação, vamos encontrar a seguinte equação do segundo grau. y² menos 2y mais 1 igual a zero. Resolvendo essa equação, encontramos apenas um valor para y, pois o delta aqui foi igual a zero. Então, nós temos um ponto comum, que é o 11, coordenadas 11 e 1. Ou seja, 11 e 1 é o único ponto comum às duas circunferências. Portanto, elas são tangentes. Só que vamos ter dois casos, né? Elas vão ser circunferências tangentes externas ou circunferências tangentes internas. Então, temos que lembrar, se elas são circunferências tangentes externas, a distância de C1 a C2 é igual a R1 mais R2. Pessoal, não é preciso ficar decorando essas regrinhas, basta vocês desenharem a circunferência que vocês vão perceber. Ó, a distância de C1 até C2 é igual à soma de R1 mais R2. Agora, quando as circunferências são tangentes internas, a distância de C1 a C2 é igual à diferença do R1 com R2 em módulo. Não importa que vocês vão chamar ali de o centro de C1 ou C2, né? Lembrando que tem que acompanhar. Se é menor, tem o centro C1, então o raio dela é R1. Então, quando vocês fazem ali a diferença em módulo, vocês vão obter esse pedaçozinho aqui. Olha. E esse pedaçozinho é a distância de C1 até C2. Então, o que vamos ter que fazer? Vamos pegar as duas equações, encontrar sua equação reduzida para encontrarmos quem é o centro e o raio das duas. Então, nós vamos ter que completar quadrado e vamos chegar nessa seguinte equação reduzida. Aqui o centro é 10 e 1 e o raio é 1. Beleza. Agora, da outra. Completando o quadrado, nós vamos chegar aqui na seguinte equação reduzida com centro 1 e 1 e raio igual a 10. Então, vamos calcular a distância de C1 até C2. A distância de C1 até C2 foi igual a 9.
Observe que se você somar R1 com R2, vai dar 11. Então, a soma aqui já é diferente da distância de C1 até C2. Então, não vai ser esse caso. Só pode ser o segundo caso. Vamos ver se é de fato o segundo caso. Como os raios medem 1 e 10, e a diferença entre eles em módulo, né? Observe, 1 menos 10 dá menos 9, só que em módulo dá 9. Então, nós temos o segundo caso. Logo, as circunferências são tangentes internamente e o ponto comum é 11 e 1. Vamos ver um último exemplo resolvido. Determine a equação da circunferência de centro 8 e 4, que é tangente exteriormente a essa circunferência maior. Nesse caso, a distância entre os centros é igual à soma do raio. Beleza. Inicialmente, calculamos o centro C1 e o raio R1 da circunferência abaixo. Então, vamos lá. A circunferência de centro C1 e raio R1 é formada por essa equação aqui. Completando o quadrado, nós vamos ter o centro dela, que é 2 e menos 4. E o raio é igual a 6. Agora, vamos calcular a distância entre o centro C1 e C2. Vamos encontrar igual a 10. Por que estamos fazendo isso? O objetivo é encontrar a equação dessa circunferência. Nós temos o centro, falta encontrar quem? O raio. Então, através dessa informação, que a distância de C1 a C2 é igual a R1 mais R2, vamos conseguir achar o R2. E a distância aqui de C1 a C2, nós encontramos que é 10. Então, fica a distância igual a 10, o R1 igual a 6, o R2 é o que queremos achar. Passo 6 para o outro lado, R2 igual a 4. Assim, a nossa equação da circunferência vai ficar da seguinte forma. O centro nós sabemos, né, que é 8 e 4, já foi dado. Então, fica x menos 8 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4 ao quadrado que encontramos. Nós podemos reescrever essa equação reduzida na seguinte forma, na equação geral da circunferência. Então é isso, pessoal. Lembrando que o material utilizado para a nossa videoaula foi o livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 3, do Luiz Roberto Dante. Um grande abraço e até a próxima!